santo e exaltado é o nome do Senhor. Vamos ler Jeremias 17, versículo 9. Jeremias 17, versículo 9. Glórias a Deus, aleluia, Jesus, santo é teu nome, Senhor. Aleluia, vamos ler. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Aleluia, Jesus. Vamos pedir o Senhor para falar o nosso coração. Senhor, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, agora fala conosco, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, agora nos guia. A Tua palavra é tão preciosa. Senhor, a Tua palavra é tão santa. A Tua palavra é tão eficaz, meu Pai. Ela penetra até a divisão da alma e do Espírito, meu Deus. Então agora, Senhor, nos guia, nos orienta, nos ensina, meu Pai, através da Tua santa palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém. Glorificado é o nome do Senhor. Irmãos, hoje eu estava na minha casa, aleluia, Jesus, pedi ao Senhor para me dar um ensinamento pela manhã, aleluia, Jesus, e aí o Senhor colocou no meu coração somente a palavra auto-engano, aleluia, Jesus, glorificado, mas é o nome do Senhor, aleluia, Jesus. Mas o inimigo é tão sujo, irmãos, que eu estou com um raciocínio tão lento, aleluia, Jesus, que eu anotei quando eu cheguei em casa. Eu só lembrava da palavra, mas eu não sabia o direcionamento daquilo que tinha me vindo pela manhã. Eu esqueci, deletou totalmente da minha mente, né? Até pedi os meninos para orar para mim. Eu falei assim, eu sabia, eu sei que o tema é esse, mas o assunto me escapuliu totalmente. Aleluia, Jesus. Aí os meninos oraram, aleluia, Jesus. Aí logo em seguida voltou. Aleluia, Jesus. Glorificado é o nome santo do Senhor. Irmãos, se tratando de auto-enganar, a gente pensa que é uma coisa, né, absurda. Aleluia, uma coisa assim que muito difícil, né? Aleluia, que acontece só em certas ocasiões. Aleluia, Jesus. Mas a coisa mais fácil, irmãos, o ser humano se auto-enganar é a coisa mais simples do mundo, é a gente se auto-enganar, aleluia, não só nas coisas espirituais, mas até nas coisas materiais. Você não vê uma moça que quando ela está muito interessada num rapaz, todo mundo está vendo que o sujeito não presta, não é verdade? Todo mundo está vendo as atitudes, né, daquele rapaz com aquela moça, que ele não gosta dela, né, que ele trata ela de qualquer jeito, né, que na verdade ele é complicado. A mãe, o pai, todo mundo está vendo, menos a moça. Aleluia, Jesus, porque ela ignora todos os sinais que ele está dando, né, que ele está mostrando que não gosta dela, que não importa. Às vezes nas questões mais importantes para ela, ele menospreza, então está mostrando que não gosta. Só que o que acontece? Ela se auto-engana. Não, ele gosta de mim, não. Ele agiu assim naquele dia, ele me deu um tapa na cara porque estava muito nervoso, não é verdade? Quebrou meu nariz porque ele ficou tão nervoso, que ele chegou do serviço tão nervoso e foi conversar, e eu acho que eu acabei provocando isso, não é verdade? Não é assim? É uma forma de auto-enganar, né? Aleluia, Jesus. Fora outras questões, né? Essa é uma questão que é mais comum, mas o ser humano, ele está o tempo todo se auto-enganando em alguma coisa. E como nós nos auto-enganamos? Aleluia, Jesus. Naquilo que nós queremos. Aleluia. Coisas que nós queremos. Aleluia. Coisas que faz sentido. Aleluia. Que tem lógica para nós. Aleluia, Jesus. Coisas que é mais fácil. Aleluia, Jesus. Forma de pensar. Aleluia. E opiniões. Né? Se eu tenho um pensamento fixo, eu tenho uma opinião muito enraizada, eu acho que aquilo é certo e eu engano o meu coração, dizendo para o meu coração que é daquele jeito sim, que as coisas funcionam daquele jeito. Aleluia, bato o pé, não, é assim que funciona, é assim que funciona. E tem a minha própria razão, eu me auto-engano. Por quê? Porque é uma opinião forte que eu tenho.
Aleluia, é uma forma de pensar muito forte que eu tenho. Talvez eu nasci criado com aquele tipo de pensamento, ou tem muitos anos que eu tenho aquele tipo de pensamento, porque todos nós temos opiniões, temos a nossa forma de pensar, né? E às vezes aquilo pode estar errado, aleluia, mas se é tão, né, a opinião é tão forte que a gente auto-engana e fala assim, não, isso está certo. Nas coisas não pode ser desse jeito, as coisas têm que ser desse jeito, né? Ainda que alguém venha e fala assim com você, não, fulano, não é desse jeito, não, mas o seu coração lá dentro, não, mas eu sempre tive esse pensamento, não, isso aqui não tem nada a ver, não, é assim que funciona, então tem que ser assim, né? Ou então, aleluia, Jesus, alguém vem e fala uma coisa assim, não, fulano, não pode ser dessa forma, tem que ser desse outro jeito. Aí a pessoa olha, o outro jeito que a pessoa está falando é mais difícil, é mais complicado, é mais sacrifício, é mais isso, mais aquilo outro. Aí a pessoa fala assim, não precisa disso tudo não. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque é mais fácil eu fazer do jeito que eu quero fazer. É mais fácil para mim, é mais simples, né? Do outro jeito que estão me dizendo que é para fazer, é mais sacrifício, é mais difícil, é mais pesado. Talvez eu tenha que renunciar a alguma coisa. Talvez vai me doer em algum ponto, então meu coração não quer aceitar. Aleluia, meu coração não quer isso. Por quê? Porque, na verdade, eu quero o que é mais fácil para mim. Aleluia, Jesus. O que faz sentido, né? Quantas vezes, irmãos, tem coisas, né, na palavra do Senhor, aleluia, Jesus, mandamentos, estatutos que parece muito bizarro, porque a mente de Deus não é a nossa mente. Tem coisas que se você não quebrantar o seu coração, não abrir, você não entende por que Deus faz daquele jeito, por que Deus exige aquelas coisas, né? Tem coisas que parecem assim absurdas, não fazem lógica, né? Na nossa lógica, na lógica do ser humano, não tem lógica, não tem base isso, né? Então, o nosso coração, não, isso aí não é de Deus, não, por que Deus ia pedir isso? Né? Por que Deus ia exigir isso? Né? Não, isso não significa isso não. Por quê? Porque não tem sentido. Para mim não tem sentido. Para mim não tem lógica, não tem base. De acordo com o meu pensamento, aquilo lá não funciona. Então, meu coração se auto-engana e diz assim, não, isso é conversa, isso aí é coisa de homem. É mandamento de homem. Não é mais fácil pensar assim? Isso é mandamento de homem. Isso é opinião, né, daquele pastor. Aleluia, isso é a opinião daquele irmão, né? Aleluia, por quê? Porque não tem sentido para mim, né? Aleluia, o que eu quero fazer também, né? Como eu falei, o que eu quero fazer? De repente eu quero ir para um lado e Deus está falando, não é para ir para esse lado, é para ir para o outro lado. Mas o meu coração quer tanto, que eu começo, não, mas com certeza, né? Isso aqui, aleluia, vai ser muito bom, isso aqui Deus vai aprovar. Aleluia, Deus também está nessa causa, Deus também com certeza vai ficar feliz com isso, ou então Deus não vai importar com isso. Por quê? Porque eu quero muito. Se eu quero muito, é fácil de eu me auto-enganar. Pode falar, Pedro? Tá. Não, que nem a irmã falou, né? Igual, vamos supor o caso da mãe, né? A mãe aconselha muito o filho, mas o pai cuida, mas a mãe sente. Sim. A mãe sente o que vai acontecer. Se a mãe deu um aviso, pode ficar, não vou não, porque uma coisa assim, eu não sei, a natureza da mãe, o pai também, é claro, né? Sim. Tem o seu lado bom porque demais. Cada um tem seu padrão, né? Mas a mãe ela sente aquilo que vai acontecer com o filho. Então, quando ela aconselha, muitos que não obedecem, aonde que acaba indo para a esquerda. Tá tudo ali, claro, mas a pessoa quer se auto-enganar. Né? A palavra de Deus está nos ensinando, está nos guiando. Mas se nós não vigiar, manter vigilância, nós quem bobear vai para a esquerda. Exatamente. Né? Então a gente tem que ficar firme, né? É verdade. Com a palavra de Deus. Você falou uma coisa, eu achei muito interessante, né? Que eu tô lendo Coríntios, né? Uhum. E tem uma parte que o apóstolo Paulo fala que a gente não pode, que o homem natural não consegue compreender as coisas do espírito. É verdade. Então, eu estava pensando nisso, até comentei com você que eu achei aquilo muito interessante, porque as coisas espirituais, se você, não sei se foi com o seu ou se foi com a minha tia, não lembro, se você for olhar pela carne, você não vai entender nada, e se você for tentar pela lógica, ou você vai ficar doido, ou você vai criar a sua própria religião. É verdade. E que não, o pastor já ensinou uma vez pra gente, vai criar a sua própria ideologia, seu próprio conceito, e vai achar que só aquilo tá certo.
Porque as coisas de Deus não é por lógica, tanto que até em Coríntios fala que a gente aprende a Bíblia comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Você não pega aquilo que é da carne e compara com o espiritual com o espiritual. Exatamente. Então é isso que acho que até eu mesmo, antes eu tentava entender muito pela lógica, né? Antes de começar a ler a Bíblia, de pedir a Deus para quebrantar meu coração. E quando a gente entende a Bíblia, lê a Bíblia pela lógica, a gente não entende nada, porque a Bíblia é pela fé e no Espírito. Então, né, depois que Deus foi mudando, né, o pastor e você foi me aconselhando e foi mudando, eu vejo que a Bíblia ela é incrível e não tem nada nela que está fora de contexto, que não está desconectado, que nem a gente vê, que você citou em um ensinamento sobre Paulo e Tiago, porque Paulo fala, acho que de Abraão, das obras, e Tiago fala lá. E parece que eles estão falando coisas opostas, mas Tiago completou o que Paulo falou, porque a Bíblia não está desconectada, não tem sentido. Ela só fica sem sentido se você ler carnalmente. Exatamente. E pela lógica não dá certo, né? Não funciona não. Né? Por que muitas vezes a pessoa não entende a doutrina, por exemplo? Porque não tem lógica. Na mente da pessoa não tem lógica. Não entende certos mandamentos, não entende porque Deus não me permitiu aquilo. Por quê? Né? Porque não tem lógica na nossa mente, né? Aleluia, Jesus. Aí a gente engana e começa a justificar, não, isso aí não é bem assim, né? É mais fácil, é muito mais fácil, né? Porque se você, quer dizer, fácil assim, entre aspas, porque depois tem um problema, né? Mas assim, é mais fácil você falar, não é assim não, porque eu prefiro pensar do meu jeito, porque você se sente mais confortável. Não é isso que as pessoas buscam, né? Quando elas vão atrás de boas palavras, né? Por exemplo, às vezes ela está ali, ela quer uma palavra que levanta a autoestima, né? Que coloca ela, faz o coração dela sentir bem, não é verdade? E às vezes Deus precisa orientar, às vezes Deus precisa corrigir, aleluia, Jesus, mas a pessoa não quer aceitar, por quê? Porque não faz bem para o meu coração, né? Não é agradável, não é legal. Então o que é mais fácil fazer? É mais fácil falar que aquilo lá não é de Deus, que Deus não fala daquele jeito, né? Que Deus tem a mensagem de paz e amor e harmonia, não é? Porque é isso que o meu coração quer, né? É isso que o meu coração. Então é facinho eu me auto-enganar e dizer não. Então isso aí não é de Deus. Não, Deus não faz assim. Deus não fala desse jeito. Deus não ia me falar, me pedir isso, né? Aleluia. E aí a gente se auto-engana, irmã Valéria? Tremendo ensinamento. Eu quero falar duas coisas. A gente vê que até em Ezequiel, né, o povo, como eles queriam se auto-enganar, não querendo, né, dar ouvidos o que Deus estava falando, eles começaram a falar que o caminho do Senhor que era tortuoso, que era o caminho do Senhor que tinha defeito. Por quê? Porque eles, igual você falou, eles não queriam dar ouvidos à voz do Senhor e preferiam então se enganar. Aí começa a culpar quem você falou. A pessoa não tem visão espiritual, não tem entendimento, aí o culpado é Deus. A lei de Deus que é tortuosa, a lei de Deus também exige demais, e não é assim. Eu quero falar outra coisa, essa questão que você falou. Comentar esse do Ezequiel, você vê, Deus falou isso claramente. Você vê, eles falando, não, o caminho de Deus é torto, é tortuoso. E aí Deus falou assim, peraí, são os meus caminhos que são tortos? Não é os vossos caminhos que estão tortos? Olha, você vê, era mais fácil eles colocar a culpa em Deus para eles sentir melhor com eles. Não, meu caminho não está torto, não. Torto é o caminho de Deus, né? Quem está errado é Deus, né? Por quê? Porque o coração se auto-enganou. Tipo assim, não, muito mais fácil. Eu sinto mais confortável. Quem é que gosta de sentir que está errado, gente? Não é nada gostoso, A gente sentir que está errado. A gente sentir que a gente não poder fazer o que a gente quer, o que está no coração da gente, né? Alguma coisa ir contra a nossa razão, contra o nosso raciocínio, a nossa forma de pensar, né? Ou fazer coisas que é mais difícil, mais sacrifício para a gente, não é verdade? Não é nada agradável. Por isso é mais fácil a gente se auto-enganar. Outra coisa que eu achei interessante que você falou sobre a questão da moça, quando ela está gostando de um rapaz, os outros vê todos os defeitos e a moça não vê.
né, eu lembrei, foi de Zedequias, quando Jeremias falou com ele, né, que era para ele se submeter ao rei, né, Nabucodonosor. Só que Zedequias já tinha um plano no coração dele. Mesmo que foi Deus que falou com ele, olha, se você se submeter, você vai bem, você vai viver, você não vai morrer, os seus filhos não vão morrer. Mas isso que você falou, ele já tinha um pensamento no coração dele. Então, aquele pensamento do coração dele não deixou ele ver que ele estava enganado, que ele precisava dar ouvidos ao que Deus estava falando para poder escapar. Aí ele foi lá e fez o que o coração dele queria. Aí ele teve um final trágico, né? Porque na mente dele, ele não queria submeter ao rei da Babilônia, né? E aí ele ficava entre Jeremias e as outras pessoas. Você viu que no final ele fez o que deu no coração dele e foi destruído, né? De forma triste. Vamos ler Jeremias 37, versículo 9. Assim diz o Senhor, né? Não enganeis a vossa alma, dizendo, sem dúvida se irão os caldeus de nós, porque não se irão. Olha para você ver. Jeremias estava anunciando já há muito tempo que os caldeus, irmãos, quando vocês vê na Bíblia falando de Caldeia, caldeus, às vezes até a palavra sinear, tudo refere à Babilônia. Então os caldeus eram os babilônicos, né? Então eles estavam anunciando que os caldeus iam vir, que eles iam levar para o cativeiro. E voltando 9 lá, né? Só que e que eles iam permanecer, que Deus ia entregar. Jeremias foi bem claro que eles iam ser dominados por 70 anos. Mas olha que eles, aí você pensar assim, nossa, nós vamos ser dominados, nós vamos ficar nas mãos dos caldeus. Isso é agradável, você pensar dessa forma? Não é nada agradável, né? E aí eles começaram a criar um otimismo, né, dentro do coração deles, mas um engano, porque era Deus que estava falando, que era Deus que estava entregando. Aleluia, Deus estava entregando o reino de Judá na mão de Nabucodonosor. Então, não adiantava eles querer escapar disso, ou achar que poderia vencer isso, ou achar que o próprio Deus, né, ia dar livramento, porque na verdade era Deus que estava falando. Aí o que eles colocaram no coração? Não, sem dúvida, sem dúvida, se irão os 9, aleluia, se irão os caldeus de nós. Aleluia, Jesus. O Senhor falando, o Senhor mostrou que estava no coração. Sem dúvida eles vão embora, eles vão deixar a gente em paz. Não é melhor pensar de forma otimista? Não é verdade? Pensar assim, não, vai dar tudo certo. Não, tudo vai se resolver. Claro, irmãos, quando é por fé, Deus está na frente falando, não, vai dar tudo certo. Eu sou contigo. Amém, glória a Deus. A gente pode acreditar, né? O quê? O caso de Ezequias, né, quando a Síria veio, né, Deus falou que estava com ele, que não ia tomar aquela cidade. Glória a Deus está falando, então você pode ficar feliz. Agora, esse otimismo, que na verdade é um engano, se Deus estava falando que ia entregar, o Senhor falou assim, ó, se irão os caldeus, né? Assim diz o Senhor, não enganeis a vossa alma, dizendo, sem dúvida se irão os caldeus de nós, porque não se irão. Tipo assim, não adianta você ficar se auto-enganando e falando que a Babilônia vai embora, vai deixar vocês em paz, porque não vão. Já está determinado, eles não vão embora. Irmãos, se a gente observar, faz sentido a gente enganar nós mesmos? Faz sentido a gente mentir para o nosso coração? Não faz sentido, porque é uma mentira, é uma ilusão, né? É algo que não faz sentido, não vai se concretizar, né? Se você colocar algo na sua mente, não vai dar certo. Se Deus está falando que não, né? Se Deus falou, isso vai dar errado e tudo, não, mas vou ficar otimista aqui que vai dar certo, que não sei o quê. Vai adiantar alguma coisa? Não vai. Porque se Deus falou que vai dar errado, vai dar errado, não adianta, é igual Acabe, né? Deus falou que na boca do profeta que ele ia subir e não ia voltar mais, né? Mas como o coração dele queria ir para aquela guerra, né? O coração dele
queria acreditar na palavra dos falsos profetas, porque a palavra dos falsos profetas estava de acordo com o coração dele, né? Porque eles falaram que era para ele subir, que Deus era com ele. Ele queria subir, não queria? Aí alguém vem e fala assim: sobe que eu sou contigo, que Deus é contigo. Ai, é isso, meu coração está querendo é isso, então eu vou acreditar nisso. Não adiantou alguma coisa. Ele não quis ouvir a palavra do profeta da verdade que falou, por quê? Porque não ia de acordo com o coração dele, né? E ele se auto-enganou, mas Deus permitiu, porque veio o espírito da mentira para induzir ele nesse auto-engano, enganar ele, porque ele já estava se enganando, e o espírito colaborou com aquilo, para ele ser realmente enganado. O espírito do engano. Então, por exemplo, eu tô me auto-enganando já nas coisas do Senhor, um exemplo. Oh, o espírito do engano está aí, irmão. Você já escolheu fazer o que o seu coração está querendo. O espírito do engano está doidinho. Aleluia. Para poder te enganar, então junta a fome com a vontade de comer. Ele tem um prato cheio, né? Um prato cheio para ele. Por que o povo de Israel foi enganado? Porque eles queriam ser enganados. Vamos ler lá. Jeremias 5:31. O que uma pessoa, a gente fica pensando, a pessoa está enganada, às vezes até nas falsas religiões e tal. Tem pessoas que depois Deus abre a mente deles e tira. Mas enquanto a pessoa quer se auto-enganar, ele fica. Por quê? Porque vai de acordo com o que está no coração dele. Jeremias 5:31. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. E que farei no fim disto? Está vendo? Aleluia, Jesus. Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. O que farei no fim disso? Os profetas estão falando mentira, o sacerdote está dominando através deles, mas o povo quer isso. Aleluia, porque está no coração, é o que eles desejam. Aí o Senhor fala assim: o que fareis no fim disso? O que se faz? Nada a se fazer. Ju, igual no caso de Micaías, né? Que quando os profetas profetizou, não. Sim. Você vai vencer assim. Aí aquele homem, não, ele tem um outro profeta aí, mas ele sempre fala mal. Mas aquele rei, ele queria, o que esse profeta sabia, que o rei queria ouvir aquilo. Ué, quem numa guerra não quer falar assim, não, ô rei, você vai vencer. Não precisa nem esforçar muito para buscar nada. Vai, Saúl, você vai, vai, Denilson, mesmo você estando errado. Quem não quer ouvir isso? Exato. Mas quando chega um de Deus, fala assim, não, se você for, você vai morrer. E olha que aquele homem ficou nervoso, não vai, prende ele, açoita ele. Foi. Mas ele falou a verdade. Ele falou a verdade. Né? E a verdade, ela é libertadora, a verdade que nos guia, gente. Né? A verdade, tem até o ditado que fala, a verdade dói, né? Porque dói mesmo, a verdade ela incomoda, ela dói mesmo. Ela machuca, ela ira, né? Mas acontece que ela é a verdade, né? Ela não é engano, ela não é ilusão, é fato, né? O exemplo, nós damos o exemplo aqui da moça, né? Que tal? Uai, se todo mundo está dando conselho, um pai, uma mãe, está falando com ela que aquele rapaz não é para ela, que vai fazer ela sofrer, mas ela gosta muito dele, que ela quer assim, não, ele é bonzinho, mesmo ele agindo todo estranho, não, mas ele é legal, não, mas ele me ama. Gente, isso que ela está pensando no coração dela é mentira, é auto-engano, e ela vai sofrer mesmo na hora que casar. A verdade está magoando ela? Tá ficando irritada com aquela verdade? Tá, porque ela gosta daquele rapaz, mas livra ela, né? Livra ela de um mau casamento, né? Livra ela de sofrer futuramente. Então, o que adianta ela pensar que ele ama, se lá na frente, quando ele casar, ele mesmo uma briga, joga na cara dela, eu nunca gostei de você. O que adiantou? Não é verdade? O irmão Manuel. Não, irmã, e eu já vi acontecer. A moça falar, não, na hora que eu casar com ele conserta. Ele vai consertar. E não conserta, fica pior, né?
Faltou, como é que vai endireitar, gente? Então já está torto mesmo, não tem jeito não. Exato. Então é Não só é melhor acreditar na verdade? É só sofrimento que a pessoa vai buscar, porque não quis ouviu a verdade, mas não quis seguir a verdade. Seguir, preferiu enganar, né? E nunca que conserta, é difícil demais, só Deus. Né? É verdade. Para consertar uma coisa. Tá torta, né? Uma coisa... Ai, ai. Não, você deu esse exemplo da menina, né? Não vou falar que antes eu tinha prestado muita atenção, mas agora repetiu, eu estava prestando atenção, né? Porque já vi isso acontecendo, né? Eu pensando como o engano cega a gente, né? E pra pessoa, por mais que você venha Pessoa avisa, ceguinha, meu filho. você vem E a pro pai e mamãe, igual o exemplo que nós deu, é terrível, né? Os irmãos sabem, mas você imagina assim, você querendo tirar seu filho do laço e ele cego se auto-enganando, é terrível. Aí você vê, né? Aí a pessoa chega e avisa, a pessoa arruma uma desculpa. E o que parece mas você vê a pessoa falando e a pessoa se confundindo na própria palavra dela, mas a pessoa parece que acha o engano tão bom, sabe? E você falando isso, eu pensei até na nossa sociedade hoje, né? Querendo ou não, né? Deus sempre guarda o povo dele, a gente sabe que daí pra frente as ideologias podem aumentar ou podem tomar uma proporção maior do que já estão, e que o engano, as ideologias são engano, enrola solto por aí. Então, esse exemplo que você deu da moça, a gente pode comparar até com a sociedade tão maligno e o engano, como as pessoas estão aceitando, sabe? Não estão resistindo, estão se abrindo tanto para o engano, porque, por exemplo, que nem foi o caso do rei Acabe, ele queria escutar, você vai subir e a vitória é sua, porque o engano é gostoso, gente. O engano nunca vai te colocar contra muito a bem parede, até, vai né? sentir, nossa, eu tô uma Que ótimo. bênção de Se Deus. tudo que você quer, se tudo que você acha mais Exatamente. fácil, né? For do jeito que você, né? E aí a verdade, Espera. a verdade que nem você falou, a verdade dói, mas ela é livramento e libertadora. Sim. Porque o laço que era para você Aquilo é fato, aquilo é realidade. Exatamente. E vai te ajudar, porque que nem fala na Bíblia, o pai corrige o filho porque ele ama. Sim. Então, se Deus está falando a verdade, não usando uma pessoa para falar a verdade, é porque não quer que você caia naquele laço e está te dando livramento. Dói, mas é melhor você não cair do que você cair e ficar sofrendo, porque Deus ama a gente, não quer ver a gente sofrendo. Mas você dando esse exemplo, eu estava meditando com o engano. A gente pensa, né, que nem você fala muitos ensinamentos, o diabo não me engana não, né? Tem gente que pensa, o diabo, ele não me engana, né? Tem gente que fala, o diabo está sobre meus pés aqui, o diabo Debaixo não me do engana. meu pé. E E às vezes já está até enganado. Tá, porque e o diabo enquanto ele está falando que o diabo está no ex, o diabo já está no o diabo já tá pescoço em dele. cima da pessoa. Então isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não vê, mas o engano ele é muito, né, que nem eu posso falar, a gente não pode falar que o diabo é inteligente, mas ele é muito astuto, ele entra em pontos que a gente pensa que é bobo, mas daquilo vira uma árvore enorme de pensamentos, ideologia, e a pessoa não fica tão presa nas raízes que não consegue sair. E é tão interessante que a gente fala, tem o espírito do engano que age externamente, mas olha para você ver que coisa terrível, de algo que está que é o nosso próprio coração que nos engana. Quer dizer, ainda tem o inimigo lá de fora, que a gente tem que combater o tempo inteiro, e aí dentro da gente também tem um coração que quer nos enganar, que muitas das vezes nos auto-engana. Aí você tem que lutar contra você mesmo. Ô, Jô, eu estava falando dois assuntos. O primeiro, eu penso assim, é melhor você sofrer estando livre do que sofrer aprisionado. Exatamente. Porque você estando livre, aquele sofrimento vai passar. Agora, você sofrer aprisionado, dependendo de como diz o contrato que você faz, é até a morte. Exatamente. Entendeu? Aí depois não adianta culpar a Deus. É verdade. Porque Deus não foi culpado. Porque às vezes a pessoa, no caso nós estamos falando, né, dando exemplo de uma moça e tal, a pessoa vai chorar, vai chorar talvez um mês, não sei, uma semana, 2 semanas, mas se casar, talvez vai chorar todo santo dia, quantos anos, né? Vai saber. Ô, Jô, outro dia eu estava até conversando com Valéria a respeito de um certo assunto. Tem pessoas que eles estão em cima do muro e eles, como o texto de hoje, eles acostumaram, eles sabem as pessoas que vão falar o que eles querem ouvir. E aquelas pessoas que vão falar o que eles querem ouvir sabem que vão ser beneficiadas. É o que aconteceu. Aqueles profetas, né?
Ele sabia o que falasse, se falasse o que o povo queria ouvir, ele seria o beneficiado. Sim. E hoje tem uma turma de gente aí, não são poucos, porque sabe que os profetas que profetizam vai profetizar coisas boas. Sim. É o que ele quer ouvir. É. E ele indo ali e ouvir o que ele quer ouvir, vai aqui satisfazer a sua alma, Sim. o desejo da sua alma. E aquelas pessoas vão ser beneficiadas Sim. com coisas materiais, presentes, e daí por diante. Então, ou seja, eu sei o que a Juliana quer ouvir, então eu vou Eu vou profetizar, falar o que ela quer ouvir. eu vou encher ela de... Ela vai sair daqui carregada. E É eu também verdade. vou ser carregado. E é Entendeu? tão complicado, né? Porque é uma fraqueza tão assim, que às vezes fica tão notório para o outro que você quer, que ele fala exatamente que você é para passar a perna em você mesmo. Você não quer ouvir aquilo? Ele vai te Exatamente. falar o que você quer. Então, ou seja, você engana e é enganado. Você está querendo algo e está recebendo aquele preço. Exatamente. A diferença que nós vemos, quando Elias ele entra na caverna e ele fala com Deus, ô Deus, eu estou sozinho nessa luta, Deus pega e fala assim, não, Elias, eu separei homens que tá no mesmo direcionamento que você. Sim. Olha a diferença. Sim, era verdade. Era né? verdade. Aquilo ali serviu para quê? Para animar Elias, ou para eu não estou sozinho. Sim. Por mais que aqui eu estou combatendo contra Jezabel, contra os preceitos dela, contra os profetas dela, mas Jesus falou comigo hoje que eu não estou sozinho. Olha a diferença. É, Né? interessante. Glória a Deus. Ô, Manuel, pode falar. Não, irmã, que eu tô analisando aqui o espírito de engano, né? Que o espírito de engano, ele entra na pessoa, se a pessoa abrir brecha, ele engana a pessoa, ainda deixa uma mala cheia de sofrimento. Sim. Cheia de verdade. sofrimento, porque todos que são enganados, ele está preparado pelo sofrimento, que vai sofrer mesmo. Hoje ele está enganado, acha que é bom, mas amanhã O engano, igual o irmão falou, parece gostoso, né? mas ele deixa uma mala lotada, que eu já vi muitos padecendo. Exatamente. Né? E assim, a gente tem que entender que fantasia não faz nada. Não existe. Ilusão não existe. Não adianta eu colocar na minha cabeça uma coisa que não existe. Né? Não adianta eu criar um pensamento de que aquele negócio é daquele jeito, se não é. Qual o sentido disso? Eu criar uma ilusão, uma fantasia? Não, os negócios é desse jeito. Olha para você ver como que as pessoas falam, não, isso para mim não é pecado. Um exemplo. O que vai adiantar você falar que isso não é pecado? Você cria uma fantasia, porque aquilo é difícil para você fazer, para você cumprir. Então, não, então isso não é pecado, isso não pode ser pecado. Mas vai adiantar eu falar, não, isso aqui, eu não senti, isso aqui não é pecado. Mas o que vai adiantar eu falar isso? Porque isso aí corresponde à fantasia dentro da sua cabeça, dentro do seu coração, que você criou, que não é. Mas e a verdade? Não é verdade? E a realidade? Qual que é a realidade? A realidade é que aquilo é errado. Então vai adiantar você acreditar numa mentira que você colocou no seu coração e depois, quando você chegar diante do Senhor naquele dia, o que vai adiantar? A verdade que vai prevalecer, né? Só o Senhor, a Bíblia fala que só o Senhor vai vencer naquele dia. Então não adianta. Você pode falar 1000 argumentos, mas no último dia é a verdade que vai prevalecer, não é a mentira, não é o que você colocou na sua mente, no seu coração, que isso é uma fantasia sua, é uma ilusão, porque é mais fácil para você acreditar desse jeito. A irmã Valéria ia falar? Ju, e engraçado, né, que o coração do homem é tão enganoso que só Deus pode revelar o engano que está no coração do homem, né? Eu quero falar duas coisas, né? Igual quando Eliseu falou com Azael, né? Que ele ia destruir Israel, que ele ia ser rei da Síria, que ia destruir. Eu não, meu senhor, não, eu sou uma pulga, um cão morto. Você acha que eu seria capaz disso? Tentando persuadir o profeta. Aí falou assim, não, mas o Senhor tem me mostrado. Então, assim, somente Deus consegue revelar ao homem de Deus a maldade que está no outro coração. Enganoso é o coração do homem perverso, né? Quem o conhecerá? Jesus. Entendeu? Que é a porque a resposta gente aqui. muitas vezes não consegue, mas aí vem a palavra e nos revela. E a gente vê também, igual Balaão, né? Balaão, eu creio que todos, assim, né, segundo o nosso pensamento,
todos viam ele como um profeta, porque ele, né, profetizava, porque ele tentou Mandou chamar ele, né? Mandou chamar ele, então quer dizer que todos ali conheciam ele como um profeta. Só que realmente a intenção do coração dele foi revelada quando aquele rei apresentou aqueles presentes para ele. Diante dos outros, nossa, como Balaão é humilde, como é homem de Deus, como ouve a palavra de Deus. Mas na hora que ele foi tentado, aí foi revelado o coração dele. E ele se auto-enganou, né? Que ele se auto-enganou. Enganou porque quis. Porque Deus falou com ele, não faça. É isso que você falou. Mas ele queria tanto fazer, que ele deve ter pensado, Deus também está demais, entendeu? Vou fazer sim. Ele fez. Talvez na hora não aconteceu nada com ele, né? Continuou comendo arroz e feijão. Aparentemente não teve, né, aquela grande, né, punição. Mas depois o castigo chegou. Aí você fica pensando, meu Deus, a gente já tem um espírito, como eu falei aqui, já tem um espírito do engano para a gente ficar vigilante. Ainda tem o coração, porque não é o demônio, vocês estão entendendo? Estão sabendo separar? Né? O espírito do engano, ele se aproveita. Claro, se eu quero me auto-enganar, ele pensa que juntar a fome é a vontade de comer. Né? Quando não é que é dois não quer, não briga, um negócio assim, tem não, juntar a fome com a vontade de comer ali, ele já está se auto-enganando, né? Eu estou doido para enganar, então, que maravilha, não é verdade? Mas pensa bem, tem um espírito lá de fora e um coração dentro de nós, uma alma querendo engano, se auto-enganando. É terrível, nós temos uma luta diária, né, irmão? Deus, você falou eu achei interessante você falar de fábulas, que a Bíblia diz assim, né, que nos últimos dias o Espírito de Deus diz que expressamente, ou seja, seria uma coisa urgente, né, que eles não sofreriam a sã doutrina e ia voltar o quê? As fábulas. Né? Porque historinha que não fazia exatamente, sentido. Porque muitas das vezes, o que eu penso assim, é um pensamento meu. Eu penso assim, o adversário, o espírito do engano, ele vai tentar mudar as parábolas que Deus pregou. E vai querer transformar aquilo em fábula. Então, ou seja, a Bíblia diz que nos últimos dias, porque o que acontece? Entrou tanto intérprete da Bíblia, tanto homens que interpretam a Bíblia, que eles vão querer, essas fábulas vão surgir uma hora ou outra. Não, irmão, aquilo ali foi acontecendo naquela época, como já está acontecendo agora. Né? Então, ou seja, mas a Bíblia diz que nos últimos dias eles não sofreriam a sã doutrina, ou seja, a sã, consciente. Sim. E eles passariam dessa doutrina para uma mentira. Para uma mentira. Né? Então, ou seja, acho que é 1 Timóteo 4, né? Deixa eu ver, fábulas. Deixa eu ver aqui. E fala ainda que dando ouvido a espíritos enganadores. Cadê que fala das fábulas? Eu acho que é o outro, né? Vamos ver. É o 2 Timóteo 4, 3 e 4. O que fala expressamente é 1 Timóteo 4 primeiro. Mas o que fala das fábulas é esse aqui. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Pode ler? Pode. Porque virá tempos em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Foi o que foi lido no texto, né? Esse povo quer ouvir isso. Né? Você vê que é concupiscência. O que é concupiscência? É cobiça, é desejo, né? E o que eles iam fazer nos últimos tempos, que nós já estamos vivendo isso? Eles iam levantar doutores, né? Que nós estamos vendo para tudo quanto é parte, né? Teólogos, né? Na internet agora virou um campo, né? Que as pessoas... Nossa, tudo conhecedor, e as pessoas acham uma maravilha. Gosta de ficar lá no YouTube procurando, né? E aí amontoarão doutores, ou seja, levantaram doutores para ensinar a palavra segundo as concupiscências deles. É segundo o que eles querem, é segundo o que eles desejam. Então, por exemplo, se algo que eu não gosto, eu acho que não deve ser, pois agora eu vou pregar, eu vou ensinar que isso não tem problema, né? Eu vou liberar isso na minha igreja. Por que eu vou liberar na minha igreja? Uai, é uma coisa que eu não quero fazer.
Eu não concordo. Ou então eu concordo, não sei. É o meu desejo, a minha cobiça, é a minha concupiscência, né? Aquilo que eu quero, é o que eu vou impor, é o que eu vou ensinar, o que eu vou... como fala a palavra? Aleluia, Jesus, esqueci a palavra. Aleluia, mas é aquilo que eu vou implantar. Aleluia, Jesus, eu vou implantar aquilo que está no meu coração, né? Essas pessoas que, né, montam essas religiões, essas igrejas, né, que às vezes está tudo bagunçada, eles montaram de acordo com o que estava no coração. Eles se auto-enganaram, o Espírito engana aproveitou, e eles vêm e começam a ensinar coisas que eles querem, como eles querem, o que eles acham difícil. Não, isso aqui não precisa, não é verdade? Eles acham difícil, não, isso aqui não precisa não, né? Isso aqui não tem sentido, isso aqui eu não quero, então... Né, também. Isso aqui foi no Velho Testamento. Aí começa, entendeu? Aí volta as fábulazinhas, historinhas sem sentido, entendeu? Mas não é verdade, é de acordo com o que está no coração. Aqui está falando claro, de acordo com as suas próprias concupiscências. Sim. Aí, tipo assim, eles vão por causa de quê? Defendendo o desejo do seu próprio coração. Ele não conseguiu ser fiel. Vice-versa, né, gente? Não estou falando só do homem, não. Sim, falando, sim. Ele ou ela não conseguiu ser fiel no seu relacionamento, aí vai buscar lá na palavra. Sim. Não, porque Salomão teve não sei quantas mulheres, não sei quem casou quantas vezes. Sim. Só que, tipo assim, para defender uma ideologia que eles estão tentando implantar no coração de toda uma população, né? sociedade. O pastor da igreja divorciou não sei quantas vezes, casou não sei quantas vezes. Por quê? Porque ele não consegue ficar sozinho. Não é verdade? Ele não consegue ficar sozinho. Então ele acha muito... Aleluia, Jesus. Ele acha difícil, né, ficar sozinho, né? Então ele, né, se não deu certo, ele vai lá e casa de novo. Se não deu certo, ele arruma outra, porque para ele é difícil. Então, para ele, essa palavra do divórcio é complicada, porque o coração dele se auto-engana. Não, mas Deus fez, a gente não vai ser feliz. Se eu ficar sozinho, eu vou ficar muito triste, entendeu? Deus é o auto-engano, ele se engana. Aí o que ele faz? Ele monta a igreja, na igreja dele, pode divorciar, porque é o que ele deseja, o que ele quer. Ele vai lutar contra isso? Lutar contra o seu próprio coração? Não vai. Ele vai seguir o que está na mente dele. O coração dele está dizendo que Deus não vai pensar dessa forma, porque Deus quer que os homens sejam felizes. Né? É mais cômodo para ele. É muito melhor você pensar dessa forma, não é verdade? Então você se auto-engana. O irmão Manuel vai falar? Não vai aceitar a verdade. Né? Quer assim, aquilo que ele quer. Né? É o que está no coração. Né? Então os irmãos estão vendo como isso aqui acontece, irmãos, que você vê, o espírito do engano é Satanás, é o maior enganador que tem, não é verdade? Mas Satanás, ele também se auto-enganou. Aleluia, porque lá no céu não tinha também ninguém, nenhum espírito, nem espírito para enganar ele. Ele se auto-enganou. Ele colocou na mente dele que ele conseguia derrotar Deus. Como que ele pensou? Não, eu sou muito forte. Não, eu sou capaz. Né? Eu sou muito capaz. Eu tenho essa habilidade, eu tenho isso. Se eu conseguir juntar uma maioria, né, talvez uma grande parte, né, e a gente lutar, a gente vai vencer Deus. E eu vou subir até as mais altas nuvens e vou ser como Deus, maior que Deus, vou tomar o trono de Deus. Ele criou isso dentro do coração. O coração dele enganou ele. Ju, e quando você fala uns assuntos-chave dentro da igreja, que são, tipo assim, que são assuntos, tipo, principais, que, tipo assim, eles garrou naquilo, não conseguem sair, que seria dízimo, que seria questão de divórcio, os assuntos mais delicados e polêmicos, mais delicados, né? E polêmicos. Aí eles começam, não, mas foi uma interpretação, é um jeito de escrita, porque a gente pode olhar que até as pessoas que hoje são homossexuais, eles encontraram a liberdade para
Você entendeu? Assim, então, aí eles vão falar, não, mas foi uma interpretação, foi uma falha de escrita. Então, assim, então a gente tem que ficar esperto e atento. A Bíblia diz que a gente tem que ficar sã. Por causa de que esses homens, eles estão disseminados no meio da sociedade. Então, e a gente não sabe de qual forma que ele vai chegar. Né? Então, muitas das vezes, não, foi uma escrita, mas o Espírito que escreveu, que deu a escrita é o mesmo. E, irmãos, e não tem uma outra citou esse assunto até do dízimo. Gente, por que as pessoas podem falar o que elas quiserem contra, né, a questão do dízimo? Fala que, porque Deus não instituiu, porque pastor está roubando, não sei o que, não sei o que. Mas no fundo do coração, as pessoas que não concordam com o dízimo, sabe por que elas não concordam? Porque elas não querem ter aquela, vamos dizer, entre aspas, aquela obrigação de tirar, um compromisso de tirar 10% daquilo que ganha. Entendeu? Aí tem gente que fala assim, mas eu dou até mais do que o dízimo de oferta. Quando sobra. Sabe? Quando você tem para dar. Né? Agora, o dízimo não é quando sobra, entendeu? Você está devolvendo para Deus com gratidão para Ele dar força e te dar o seu salário para você trabalhar, né? A gente nem vê isso como obrigação. Foi um mandamento, tudo bem. É obediência? Mas Ele quer que isso seja de gratidão. E todo mundo que discorda, porque a mão está fechada, a avareza é muito grande. Não, o cara ganha, por exemplo, 10 mil, eu vou tirar mil do meu salário? Não, dói o coração. É mais fácil você falar que não precisa. É mais fácil você falar que aquela palavra não é assim. Entendeu? É muito mais fácil. Por quê? Porque você não quer, vai doer no seu bolso. Né? Você é avarento, você pesa para você tirar isso. Então é mais fácil falar que não tem problema. É mais fácil. Gente, a primeira pessoa que falou contra o dízimo, você pode ter certeza. O negócio estava dentro do coração, no coração dela, ela não queria doar, não queria. Então é mais fácil falar, não, Deus não vai pedir isso, não, isso aqui é por causa disso. Pastor está roubando, é mais fácil, mais simples, não é verdade? Pois é, tá vendo? O irmão está falando aí, que ele mesmo já ouviu, né? Se eu ganhar 1.000, eu vou ficar só com 900, tá vendo? Exatamente. Ô, Ju, eu entendo que muitas das vezes esses lugares que já perderam a visão de Deus, eles trabalham muito o psicológico da pessoa. Sim. Sabe? Então, assim, então a pessoa fica com um psicológico assim, terrivelmente abalado. Aí o que acontece? Eles têm uma figura de Deus totalmente diferente. Porque quando Deus, tudo que Deus faz, se você for olhar, é para benefício do homem. Uhum. Quando Deus estipulou o dízimo, Ele falou assim, olha, eu vou repreender na sua casa. Ou seja, ensinando o homem a reconhecer que tudo vem dele. Exatamente. Então, ou seja, quando Deus fez isso, Ele falou assim, olha, você vai tirar, você vai reconhecer e eu vou multiplicar, só que eu vou trabalhar. mesmo você fazendo isso por mim, eu vou entrar na sua casa com prosperidade, vou sarar as doenças. Sim. Então, muitas das vezes, a pessoa só vê aquela parte de doar. Sim. Mas ele não vê o que ele está recebendo em prol daquela doação, daquela voluntariedade. Sim. Então, ou seja, a sua casa, ela está sendo beneficiada. E talvez com coisas que você nem está vendo, porque Sim. Deus não a pessoa repreende só pensa em dinheiro, né? só no material, Ele repreende também no espiritual. Sim. Então, ou seja, para que haja mantimento. Então, ou seja, entrou nesse assunto, mas eu falo assim, é porque muitas das vezes são os paradigmas que tem dentro da igreja, que as pessoas, eles agarram aquilo ali, Sim. e aquilo pode... não, irmãos, você vai deixar o seu filho passando fome? Mas aquela viúva lá de Serepta, ela estava passando fome. Sim. E como ato e o de que ela fé, tinha era... ela escutou o servo de Deus e nunca mais aquela situação aconteceu na vida dela. Então, é uma ação de fé, é um ato de fé
que se a pessoa tiver aquele ato, eu falo porque, não, eu falo por mim. Um dia eu falei com o pastor, pastor, eu não estou conseguindo ser fiel com o meu dízimo. Ele falou dele isso, porque não virou uma prioridade para você. No dia que você, eu guardei isso no meu coração, no dia que se tornar uma prioridade, você vai conseguir ser fiel e Deus vai te honrar. E aquilo ali, eu peguei e comecei a orar em cima daquilo, Senhor Deus. Eu estava olhando para a minha dificuldade, você entendeu? Mas no dia que eu falei assim, não, Deus, isso está errado. Eu vou olhar de uma forma diferente. Eu consegui e Deus me prosperou, sabe? Tem meses que você vê a mão de Deus, toda, assim. Nós até contamos aqui, né? Então, ou seja, que na hora que você vai somar aquelas continhas ali, você fala, Deus, não tem como, porque ia faltar tanto. Do nada. Você entendeu? Então, igual o pastor falou comigo, eu abri com ele, seu pastor, eu não estou conseguindo ser fiel. Igual o pastor nunca forçou na gente. A gente dá dízimo aqui. Não, nunca. Aqui nunca ninguém... Isso aqui, quem falar isso aqui é um mentiroso. Tem que dar oferta, né? Exatamente. Exigindo oferta, a gente nunca teve isso aqui, né? E a igreja continua no mesmo propósito. Exato. Então, quem chegar aqui e falar que o pastor exigiu dízimo e oferta é um mentiroso. É verdade. Né? Mas eu falei com o pastor, minha vida, eu não estou prosperando, eu não estou conseguindo ser fiel com o meu dízimo e com a minha oferta. Né? E eu falei assim, irmão, porque não se tornou uma prioridade, você não é obrigado a fazer. Mas quando você vê isso, eu falo prioridade, estou falando nas minhas palavras. Sim, entendi. Né? Mas eu peguei e falei assim, não, eu estou errado. Eu estou errado. Aí eu comecei a ver de outra forma. Sim. E na hora que eu exercitei isso aí, eu tenho que melhorar muito ainda. Mas o Senhor Jesus, Ele mostrou para mim que, como diz, uma ação gera uma reação. Exato. Né? E igual o irmão falou, irmãos, a gente não tem costume, né? Eles às vezes até usam assim, porque pegam umas igrejas aí que só pensam em dinheiro o tempo todo, que o culto inteiro é em prol de dinheiro. Né? Tudo é a base de dinheiro. Traz aqui R$100, traz aqui 1.000, traz não sei o quê. E tudo, e você vê que, na verdade, não é nem nada de Deus essas coisas. Né? Você vê que é a avareza do próprio ministro ali de Deus. Que nem de Deus, não sei se pode falar isso, né? Se é de Deus, porque... Né? Com uma avareza tamanha dessa, né? Verdade? Então, não é disso que nós estamos falando. Isso é errado. Né? Nós estamos falando da palavra de Deus. Estamos falando de pastor avarento, de pastor que rouba, de que inventa moda para pegar dinheiro dos irmãos. Não é isso, não? Não, fugindo um pouco, né, desse assunto sobre o dízimo e tal, eu estava pensando, eu fiquei com uma dúvida, porque que nem, né, a gente está vendo com muita clareza separando a vontade do nosso coração de ser enganado e o espírito do engano. Sim. Mas aí eu fiquei com uma dúvida, não sei se já respondeu, mas isso gerou uma dúvida. Por que em certos corações, não vou falar isso, às vezes até a gente, em outros pontos, a gente não percebe, a gente quer ser enganado, as pessoas gostam de ser enganadas, porque o engano é ruim. A gente assim, que vê, sabe que é ruim, mas porque as pessoas gostam disso. O Pedro, vamos ler, até bom que vamos ler Obadias 1:3. Aleluia, Jesus. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Tá vendo? Aleluia, Jesus. Nesse caso aí, aleluia, Jesus, a soberba do coração enganou a ponto que ele achou que ele não ia cair. Isso é Edom, né? Aleluia, Jesus. Então, muitas das vezes, irmãos, a gente não consegue sair do engano do nosso coração porque a gente deixa dar lugar para a soberba. Porque a gente quer que a nossa opinião seja certa, não é verdade? A gente quer que as coisas saiam do jeito que a gente quer, né? Que a nossa opinião prevaleça. E você vê que os corações mais endurecidos são os que têm mais facilidade para se auto-enganar. Porque o coração mais quebrantado, ele pode às vezes começar a se auto-enganar e tal, mas ele vem, ouve a palavra e fala, não, estava errado, né? Não é assim não, entendeu? Ele tem mais facilidade. Aí ele recobra a sensatez, né? E reflete, nossa, eu estava me auto-enganando nisso e tal, aquela coisa toda. Mas se a pessoa for dura, ela não sai do auto-engano e aí o espírito do engano ainda entra também. Vem o auto-engano, ela começa se auto-enganando, o diabo vem também e fortalece aquele engano mesmo e até aprimora ele para a pessoa ir mais longe. Paulo ia falar? Eu lembrei de um versículo
estamos tudo certo, é o 2 Timóteo 3:13, mas os homens maus, enganadores, irão de mal ao pior, enganando e sendo enganados. Tá vendo? Enganando e sendo enganados, né? O versículo que eu quero ler, Salmos 18, 24. Salmos 18 e 24? É. Pode ler. Pelo que me retribuiu o Senhor, conforme a minha justiça, conforme a pureza das mãos perante os seus olhos. Tá vendo? É Né? isso Olha aí. você ver como que vai ser a retribuição do Senhor Jesus. Sim, Conforme a sua exatamente. justiça. Saiu em cima. Glória a Deus. Então os irmãos estão entendendo, Luiz Jesus, que não adianta a gente querer se auto-enganar. Se Deus está falando uma coisa, é aquela coisa, porque a palavra de Deus é a realidade. Ela não é uma fantasia, né? Ela não é uma ilusão. Ela corresponde exatamente àquilo que é. Porque Deus, ele vê as coisas com uma clareza. Porque Ele criou o mundo, Ele criou o universo, Ele criou tudo. Então, Ele sabe o que Ele está falando. Não é verdade? Ele sabe, Ele está vendo tudo de um ângulo superior, né? De um panorama superior. Então, Ele sabe, vê tudo com clareza. E muitas das vezes a gente cria essas fantasias dentro do nosso coração, essas ilusões. Né? Não, mas não é assim. Não, mas não é aquilo. Né? Mas assim não. Eu acredito que Deus não importa com isso. Eu acredito que Deus não vai me proibir aquilo. Né? Eu acredito que isso, com certeza, Deus quer nosso bem, então Deus vai querer isso. Entendeu? Aí a gente arruma tanto argumento dentro, né, para nós mesmos, tanto argumento, né, tentando se convencer. E às vezes a gente conta mentira para nós mesmos e nós mesmos acreditamos na mentira que nós mesmos estamos criando porque é melhor, é conveniente para mim. Mas entenda, meu irmão, não corresponde à realidade. É a sua fantasia, é o seu conceito, é a sua opinião, entendeu? É o que é melhor para você, mas não é a realidade. Não corresponde à realidade, não é a verdade. Não, irmão, dá de entender que é uma dúvida que a pessoa cria no coração. E a dúvida traz a razão da verdade. Sim, né? sim, né? Mesmo que ela não tem, mas ela fica querendo pegar a razão da verdade. Exatamente, né? Criatura. Deus vai lá, fala uma coisa e a pessoa fica assim, mas será que Deus ia pedir isso? A dúvida, né, na palavra. Será que Deus ia falar dessa forma? Aí o coração, não quer, né? Não quer aquilo, aí começa a colocar, não, Deus. Aí ele mesmo cria. Ele cria o conceito, ele cria a opinião e ele fala para ele mesmo, não, Deus não falaria desse jeito, Deus não faria desse jeito, Deus não proibiria isso, Deus não fazia desse jeito, entendeu? Aí ele cria, aí ele mesmo se engana. Olha que terrível, que nós estamos falando, né? Que o espírito do engano já é né, terrível, você tem que lidar com um demônio, né, que está aí para enganar. Agora você tem que lidar com o seu próprio coração, que também te engana. Quer dizer, um espírito do lado de fora e uma alma do lado de dentro que também tá te enganando, que você mesmo está mentindo para você mesmo. Exato. E se a pessoa endurecendo aquilo, cria mesmo um conceito enraizado, é isso. Né? Mas é fantasia, é ilusão, e não adianta, irmãos, não faz sentido. O diabo, né, se auto-enganou, ele achou que ele poderia subir acima do mundo, mas era mentira, era uma fantasia, né? Era uma ilusão que estava na cabeça dele, no coração dele, e deu certo. Não deu certo, era pura mentira. Aleluia, porque na verdade ele não podia vencer Deus, né? Se ele tivesse ouvido a voz da razão de verdade, que é do Senhor da verdade, ele não teria entrado nessa, mas ele ouviu o coração dele, e o coração é enganoso. Eu lembrei de um versículo, não sei se está certo, em 2 Pedro 3:15, quando ele fala sobre os gentios que torcem a palavra de Paulo, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dado, falando disso como em todas as suas epístolas, entre as quais há pão difícil de entender, que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Pois é, aí a pessoa vai lá, tem gente que até força a interpretação, não, é porque eu acredito que Deus está querendo dizer isso. Por quê? Porque é o que está no coração, então é mais fácil eu pensar dessa forma. Mas vai adiantar?
teólogos assim, ensinando, falando com o povo assim, é assim, é assado, isso aqui significa tal coisa. Gente, é uma falácia. Não vai adiantar eles falar que é, que não é. Não vai adiantar, porque se é uma fantasia que criou na própria cabeça, segundo suas próprias concupiscências, segundo aquilo que eles querem, que eles almejam, que eles desejam, que eles concordam, discordam, é o coração. Vai adiantar falar que não é? Vai adiantar vir, né, um professor de teologia, um teólogo e falar assim para você assim, não, isso não é pecado, por causa disso, por causa daquilo outro, e no final se provar que era uma mentira. Ele enganou o próprio coração dele, ou ele aceitou o engano do outro, que se auto-enganou e passou para os outros, ensinou, né? E aí vai adiantar nada, vai chegar diante do trono e falar assim, não era isso, você estava enganado. Ô, Ju, essa questão da gente se auto-enganar é uma coisa tão séria, né, que como está na palavra de Deus, um abismo chama outro abismo. Às vezes você vai começar a querer se auto-enganar em coisas tão pequenininhas, que aí depois vai ser elevado para o espiritual. Aí você vai querer se enganar também no espiritual. E eu lembro que quando o Paulo falou à igreja, acho que é de Coríntios, que estava naquela questão de corte de cabelo, que corta cabelo, que não corta cabelo, que é de Deus, que não é, Paulo foi bem claro com eles. Foi assim, olha, a igreja de Cristo não tem tal costume, mas quem quiser contender, contenda-se. Entendeu? Mas a igreja que Deus não vai fazer, entendeu? É a mesma coisa a pessoa às vezes, até agora, não atentou que tinha um engano no coração, ou que estava com alguma coisa enganado, né? Aí agora que está ouvindo o ensinamento, aí é a hora da pessoa pedir Deus, então, para limpar. Exatamente. O engano, né? E por que a pessoa não quer aceitar que é um erro, que é um pecado? Porque a pessoa está doida para fazer, gente. Né? Vamos, como dizia o pastor, né? Nosso amado pastor, vamos usar a nossa inteligência. Não é? Ele falava assim? Vamos usar a nossa inteligência. Por que a pessoa está falando que aquilo não é pecado? Porque ele quer fazer. Porque ele gosta de fazer. Porque se ele aceitar que é pecado, vai ser ruim para ele. O coração dele se auto-engana. Então é melhor para ele se sentir melhor, né? Para ele se sentir mais livre, né? Que a consciência não vai pesar. É ele se auto-enganar e falar, não, isso não é pecado. Né? Então, não adianta a pessoa falar, não, eu estou consciente falando que... Não, é porque a pessoa tem vontade de fazer. Quando não é a pessoa, por exemplo, o pastor, é o filho do pastor, é a filha do pastor, né? É a mãe que quer fazer o desejo do filho, então ela fala, não, isso não, porque às vezes ele não tem problema, mas o filho dele tem. Então é melhor para ele falar o quê? Não tem problema aquilo, não, isso aí Deus não entendeu? Ele quer agradar os outros. Né? Quando o problema não é ele que quer, mas é alguém que ele ama que quer. Você ia falar? Achei que você ia falar. Manuel. Não, irmã, e o espírito de engano, quando chega na pessoa, não deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. Não, né? resiste. Resiste o Espírito Santo. O Espírito Santo está falando, sabe, igual nós falamos ali, endurecimento do coração, o Espírito Santo está falando assim, não, meu filho, não é assim, não, mas é assim mesmo. Ele não quer, por quê? Porque vai confronta, né? A palavra de Deus confronta tudo que você quer fazer, gente. Você está doido para fazer, e o Espírito Santo falando para você, não, confronta você, é horrível. É melhor você falar assim, não tem nada disso não, ignorar o Espírito Santo para lá, não é? Não, você falou que nem o caso de Balaão, que já tinha estado antes. Sim, ele estava doido, né? Já tinha a resposta, ele falou, não, vai, mas ele fica, não, né, dinheiro, vou falar com Deus de novo. Né? No final ele fez o quê? Errado. Foi. E morreu de uma forma muito triste ainda. Exatamente, então é por isso que a pessoa resiste, porque ela quer fazer, gente, entendeu? Porque a Bíblia fala, Senhor Jesus falou assim, todos que são da verdade, ouve a minha voz. Ô irmão, seja da verdade, irmãos. Queira a verdade, custe o que custar. Aleluia, doa o tanto que for. Aleluia, às vezes parece um vinagre na nossa ferida, um sal que arde. Mas se você é pela verdade, você ouve a voz de Jesus. Aleluia, você vem até Jesus, porque você não quer se auto-enganar. Você quer saber o que Deus pensa, não é o que você pensa. Às vezes seu coração está pendendo para um lado, mas aí o Espírito Santo vem e fala, não, meu filho, não é assim. Você é da verdade, você gosta da verdade, você não quer viver de fantasia, você não quer viver de ilusão, você aceita a palavra. Não, Deus,
Eu quero que o Senhor fale, porque o Senhor é da verdade. O que o Senhor fala é real, corresponde à realidade. Não é uma coisa fantasiosa. É a verdade, é a realidade. Ô Ju, pegando só um ganchinho que o Pedro falou de Balaão, a gente pode perceber o nível extraordinário que o espírito do engano pode chegar. Ele fez com que Balaão fosse até a Deus, orasse a Deus, insistisse com Deus, até o Senhor Jesus permitir. Não é que Deus queria, Deus permitiu. Exato. Mas, na verdade, o espírito do engano já estava com aquilo no coração. Sim. Mas aquilo só serviu como lenha para aquele fogo. É. Né? Então, Porque assim, ele queria tanto, né? Exatamente. Ele só acendeu o desejo que estava dentro dele. Porém, olha o que o espírito do engano pode fazer com a pessoa. A pessoa pode ter, até achar que é uma ousadia, mas não é. Naquilo que é errado, não serve para nada. Às vezes Deus está falando, a pessoa coloca um trem na cabeça, coloca um trem no coração que é, né? Porque a pessoa quer fazer, irmãos. Às vezes até nas coisas de Deus, a gente até falou que, eu quero fazer uma obra, eu quero ser um grande missionário, eu quero ir para a África, eu quero ir para, sei lá, para tal lugar. E às vezes, não, meu filho, eu quero te guiar para aqui. Não, mas Deus é comigo, eu estou fazendo a obra. E se auto-engana. Por que a pessoa, né, faz aquilo? Por que a pessoa quer, às vezes, nome, né, quer ser reconhecido como um grande homem de Deus, um grande missionário lá da África, e não sei o quê, e aí o coração dele engana ele mesmo, porque na verdade Deus não tem aquela obra daquele jeito, não, e nem naquele lugar, mas ele quer porque a vanglória resolver a missão, é o querer dele, é o sonho dele, é o planejamento do coração dele, não é o de Deus. Mas ele se auto-engana e fala, não, o que é isso? Os irmãos querem impedir a obra de Deus na minha vida. Ainda fala desse jeito. Os irmãos estão querendo imprimir. Esses irmãos não sabem nem quem está falando, né? Porque Deus me falou aquilo, e o espírito do engano. Ele queria ser enganado, o espírito do engano veio e completou a obra. Ele criou o seu próprio projeto. Não é o projeto de Deus, né? O de Deus é diferente. Criou na cabeça, no coração dele, é o que ele quer, não é? Então, irmãos, sejamos da verdade. Sejamos da verdade. Né? Não importa se vai nos doer, não importa se vai gerar uma renúncia, um sacrifício, se não vai ser muito legal para nós, né? Que às vezes não é muito agradável, né? Não é, né? Mas se a gente é da verdade, você quer a verdade, irmãos, porque quem é da verdade, quem confia na palavra de Deus, não é confundido, não é enganado, não é confundido, porque você não, mesmo que você queira, mas você fala assim, mas o meu coração está pedindo isso, mas eu quero saber o que Deus pensa disso. Né? O que Deus quer, não é eu. Então você não é uma pessoa que quer ficar se auto-enganando e vivendo de mentira, de fantasia, de plano seu mesmo. Você é uma pessoa da verdade, é uma pessoa que sempre busca a verdade. Você não quer mentira, você quer a verdade. Você não quer que ninguém fale com você, não. É isso aí, é isso mesmo, você está no caminho certo. Você não quer isso. Você quer que a pessoa fale assim com você o que é de fato, o que está acontecendo. Exatamente. Ela dói, mas ela te liberta, igual o Pedro falou, né? Ela dói, mas ela te liberta, ela te livra, né? A Valéria? Ô, Ju, é engraçado que em Romanos, Paulo, ele expressa a luta da carne e do espírito o tempo todo. Porque o que estava dentro dele, às vezes queria que ele fizesse outra coisa, mas como ele era da verdade, ele ouviu o quê? A lei do Espírito. Então, praticava a lei do Espírito. Mas esse ensinamento que você trouxe é muito importante, porque Paulo nos demonstra a luta que ele tinha. Se o bem que eu quero fazer, eu não faço. Aí vem o mal. Então, eu vou ficar com a lei do Espírito. O que o Espírito está me mandando fazer é isso, então eu vou fazer aquilo. Isso aí que você falou é muito importante para a gente não deixar ser enganado, sempre prevalecer o Espírito de Deus em nós, a verdade. Porque Paulo, ele zelava pela verdade. Por isso que ele nunca foi enganado. Quem ama a verdade, não tem como ele ser enganado, porque ele ama. Ele quer a realidade, é a verdade. Ele não quer aquilo que ele acha, que é a opinião dele, que ele deseja, nada disso. Ele quer saber a verdade, né? E aí não é enganado, né? Igual Jesus falou, os que são da verdade ouvem a minha voz, né? Agora, se não ouve a voz do Senhor, é porque não é da verdade, quer a mentira, quer se auto-enganar, quer aquilo que é melhor para o coração, que faz bem, faz sentir melhor.
que adianta você querer algo que faz bem, faz você sentir melhor, faz o seu coração ficar aconchegado e tudo, se é mentira, né? É igual um rapaz chega para a moça falando mentira pura. Eu te amo, você é melhor que uma flor, não sei o quê. E ela fica alimentando aquilo e ele dando todas as ações dele não mostra que ele ama. As ações todas mostram que ele não ama. Né? Mas as palavras dele, e ela quer acreditar naquelas palavras. Mas o que vai adiantar? Aquelas palavras são mentirosas. Né? Vai fazer ela sentir bem? Vai ficar feliz, autoestima elevada, coração disparando, mas não é mentira. O que vai adiantar? Não faz sentido, né? Não faz sentido a pessoa querer uma ilusão, viver de uma ilusão que não corresponde à realidade. Né? Que fica essa palavra no nosso coração. Já tem.